Olá, eu sou João Paulo Gurgel, Master Coach e professor há quase 20 anos, e eu tenho a alegria de te comunicar hoje que nós estaremos começando uma série de vídeos para desvendar a nossa mente, que eu intitulei de SMART. E nesse processo SMART, nós vamos transformar os nossos pensamentos, as nossas qualificações emocionais, transformar tudo isso em algo que possa realmente fazer com que a nossa vida seja melhor, de maior qualidade. Agora, para que isso aconteça, é preciso que você entenda muita coisa que acontece conosco, sobretudo nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria, para que a gente possa realmente potencializar os momentos que são mais importantes. E creio eu que sejam os momentos de alegria, de felicidade, em que a nossa emoção é positiva, ok? E hoje o nosso tema vai ser cérebro e conflito. Muitas vezes, nosso cérebro entra numa espécie de parafuso, numa espécie de espiral descendente, onde a gente tem uma ideia negativa de alguma coisa e não consegue mais agir. Mas explicando para que você entenda o que acontece com o nosso sistema nervoso, vem comigo e olha só. Nós temos o chamado sistema emocional automático. Aqui no caso estão inclusas o quê? As formas de agir que eu tenho, as formas de agir que foram anexadas ao nosso cérebro, à nossa vida, através das nossas crenças, tudo aquilo que nós somos, as nossas vivências. Portanto, esse processo emocional automático é um processo que nós não conseguimos mudar de uma hora para outra. E nós temos o sistema cognitivo racional, que passamos a vida inteira indo para a escola, indo para a faculdade, fazendo cursos, melhorando, jogando mais conteúdo aqui, para que isso se torne uma coisa natural. É preciso que haja um processo de repetição intensa, um processo de aprendizado longo, ao longo de muitos meses ou ao longo de muitos anos. Mas, no entanto, esses dois aqui, muitas vezes em situações de conflito, costumam brigar um com o outro. Ou seja, o nosso sistema emocional automático tem como sede o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções, é que vai gerenciar as nossas emoções, ok? E nós temos o córtex pré-frontal como sendo a sede dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio lógico, portanto está ligado ao nosso sistema cognitivo racional. E todas as vezes em que você tem uma situação de estresse, um problema no trabalho, um pagamento para resolver, uma situação no trânsito, começa uma espécie de briga entre esses dois. Não deveria, mas muitas vezes começa. E o que é que vai acontecer? As emoções podem muitas vezes tomar de conta da nossa parte racional e a gente começar a agir de maneira negativa, não da maneira que você gostaria de agir, mas da maneira que se processa o nosso procedimento automático, da maneira que se reflete através das nossas crenças, e essas crenças, ou seja, os modelos que nós temos automáticos, vão querer assumir esse processo, vão querer assumir você. Isso acontece, mais uma vez, em situações de medo, de pânico, de estresse, de assalto. Nós somos preparados para um procedimento chamado luta e fuga. Portanto, quando nós estamos em situações de estresse, o nosso sistema nervoso entende que nós devemos lutar ou sair correndo dali. E o que é que vai acontecer? Em termos hormonais, o que vai acontecer é que nós temos a liberação de adrenalina. Essa adrenalina vai causar o que na gente? Vai acelerar o nosso batimento cardíaco, nós chamamos isso de taquicardia, vai acelerar a nossa frequência respiratória, nós chamamos isso de taquipneia, e vai liberar também mais glicose na corrente sanguínea. Pode notar que você, quando está com medo de alguma coisa, já passou por uma situação assim, a gente tem uma força inexplicável, porque aumenta na corrente sanguínea os níveis de glicose, e consequentemente vai aumentar o ATP, que é uma espécie de moeda energética que as células têm, e você está pronto para brigar, está pronto para enfrentar alguém. A pupila dilata, e aí são situações em que você não consegue pensar muito bem, porque houve uma espécie de inundação de adrenalina e de cortisol. Esse cortisol que também é um hormônio importantíssimo para nós, mas quando está em uma taxa muito elevada, o que é que pode acontecer? Vai emburrecer, entre aspas, a gente, ou seja, o nosso lado cognitivo, racional, tem menos vez, porque ele foi sequestrado. Então, quando as emoções avançam, quando nós temos e somos tomados pelas emoções do estresse, sobretudo via o quê? Sobretudo via cortisol e via adrenalina, nós temos o que nós chamamos de sequestro emocional. E o que é que eu preciso combater para que eu não caia aqui? Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas modificando as nossas crenças, trabalhando sobretudo com o nosso procedimento automático, tornando os nossos procedimentos cotidianos repetidas vezes automático, isso pode te ajudar. Então trabalhar com equilíbrio emocional é sobretudo muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós sabemos que hoje as empresas desenvolvem nos seus funcionários o seu lado além do lado racional, através de seminários, palestras, conferências, mas também trabalham o processo emocional, porque isso é quem vai te fazer realmente inteligente, equilibrando os dois lados. E aí você pode perguntar, João Paulo, qual é o mais importante? Os dois
são muito importantes, mas a maior importância é o trabalho em equilíbrio desses dois, para que nós sejamos pessoas completas, plenas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.